Olá, sejam todos bem-vindos à aula 3 da disciplina de teste e fiabilidade de sistemas elétricos. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a distribuição de Poisson. Quem vos fala é o engenheiro Salomão Pavula Chit. Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula. Bem, a nossa aula tem dois grandes objetivos, né? O primeiro objetivo é dar a conhecer as características, parâmetros fundamentais da distribuição de Poisson. Também desenvolver habilidades no cálculo probabilístico sobre a distribuição de Poisson. Bem, sabemos que esta distribuição foi desenvolvida pelo matemático francês denominado Simeon Denis Poisson. Foi um matemático científico reconhecido internacionalmente. Ele desenvolveu a distribuição de Poisson, mas também um dos seus trabalhos científicos de relevância foi as integrais definidas, que todos nós conhecemos e resolvemos no primeiro e segundo ano. Mas é importante notar que a distribuição de Poisson dá uma probabilidade de um acontecimento ocorrer num dado número de vezes, no intervalo de tempo ou espaço fixado, quando a taxa de ocorrência é fixa. É importante notarmos e metermos na nossa cabeça, não esquecer essa sentença que diz que quando a taxa de ocorrência é fixa. No decorrer da conferência, mais adiante, vamos também explicar o que significa taxa de ocorrência fixa. Também vimos que a ocorrência, ou seja, a ocorrência dos acontecimentos deve ser aleatória, isto é, ser afetadas apenas pelo acaso. A principal característica da distribuição de Poisson é o fato de que apenas a ocorrência do acontecimento ser contada. Essa já é uma diferença com relação à distribuição binomial. E a sua não ocorrência não é contada. Como o número total de acontecimentos não é conhecido, a distribuição binomial não é aplicável a este tipo de experiência. Ou seja, mais adiante também vamos ver a diferença entre a distribuição binomial versus a distribuição de Poisson. Aí vamos conseguir identificar, desmistificar algumas diferenças que têm essas duas distribuições. Bem, temos alguns exemplos de acontecimentos que podem ser analisados por uma distribuição de Poisson. Diferentes áreas de aplicação que a distribuição de Poisson nos ajudam a resolver. Por exemplo, usuários de computadores ligados à internet, clientes chegados a um caixa de supermercado, acidentes com automóveis em uma determinada estrada, número de carros que chegam a um posto de gasolina, ou seja, temos várias aplicações na distribuição de Poisson. Estamos a ver aí uma variedade de aplicações em computadores, ligados em automóveis, em aviações, e por aí afora. Não só no campo da eletrônica, que é a nossa área, a nossa zona de conforto, mas também em determinadas áreas. Podendo dizer mesmo assim que essa é uma distribuição muito importante, por isso devemos tomar a mais do que a acostumada atenção com esses conteúdos. Distribuição de Poisson. Bem, tal e qual como a distribuição de binomial, existem algumas condições de ocorrência da distribuição de Poisson. Para que nós saibamos que estamos diante de uma distribuição de Poisson, devemos analisar as condições. Essas condições são três. A primeira é que os números de ocorrência em quaisquer intervalos são independentes. A segunda, a probabilidade de duas ou mais ocorrências simultâneas é zero. E a terceira e a última, o número médio de ocorrência, que nós conhecemos como a letra grega chamada lambda, é constante em todo o intervalo considerado. Queremos nos apegar na segunda condição, que diz que a probabilidade de duas ou mais ocorrências
né, simultânea é zero. Ou seja, na distribuição de Poisson não pode existir, né, simultaneidade de ocorrência. Uma ocorrência ocorrer, ou seja, ocorrer duas vezes. Quando isso acontecer, né, aqui a condição está nos dizer que isso é zero. Nem na distribuição de binomial que a gente viu na conferência número 2 também não acontece. Né? Esse tipo de probabilidade de simultaneidade normalmente ocorre mais nas distribuições normal, distribuição exponencial, que são distribuições que realmente, né, para o nosso curso, né, nesse semestre não vamos ver, né, mas nós só vamos falar da distribuição binomial, que já falamos, e agora da distribuição de equação. Bem, as probabilidades de uma distribuição de equação são dadas por, ou seja, vamos ver a fórmula mágica para calcular nossos problemas da distribuição de equação. Né? Aqui temos a nossa fórmula, realmente, né? Vamos, ou seja, saber todos os elementos, né, que constituem essa fórmula. Né? Estamos a falar, nomeadamente, da lambda vezes t, né, que é a taxa de ocorrência do evento, kappa, né, kappa que é o número esperado de eventos. E o kappa, já falei há pouco tempo, que é o número de ocorrência de eventos em um determinado intervalo. O t é muito importante saber acerca do t. Esse t não é o tempo, mas simplesmente é o intervalo contínuo. Intervalo contínuo que mais em frente vamos ver, né, que significa, que pode ser o tempo, pode ser qualquer outra unidade. E também na nossa expressão, né, encontramos o lambda, né, lambda, que é, né, um número constante natural, ou seja, o lambda é um número da família do π, que é 1,14. E o lambda é 2,71, ou seja, é um número infinito, né? Se nós formos na calculadora com mais dígitos, né, em função dos dígitos da calculadora, então ele aumenta. Esse é um número muito grande, na realidade, né? Quase infinito. Mas esse número vai nos ajudar, né, a resolver, né, a nossa fórmula. Né? O mais importante aqui não é aprender a fórmula de memória, mas simplesmente saber interpretar cada elemento da nossa fórmula. Né? Elemento da nossa fórmula. Portanto, a variável aleatória kappa é o número de ocorrência do evento no intervalo. Já vimos isso, né? E também o ponto que eu queria, né, chamar a atenção, que eu há bocado estava aí a dizer, acerca do t, que não significa tempo, mas simplesmente é o intervalo contínuo. E esse intervalo pode ser tempo, né? Como podem ver, o tempo, a distância, a área, o volume ou outra unidade qualquer, análoga. Ou seja, pode ser dia, segundo, podem ser páginas, podem ser, né? Exatamente, podem ser qualquer unidade, conforme está escrito aí, e muito bem. Agora vamos ver, né, algumas diferenças entre a distribuição de Poisson e a distribuição binomial. Né? Você pode ver aqui, né, a distribuição de Poisson versus a distribuição binomial. Bem, a distribuição binomial, né, ela é afetada pelo tamanho da amostra n e pela probabilidade p. Né? Sabemos que o n é o número total de amostra, né? O nosso máximo, o número máximo da amostra, e o p, que é a probabilidade de ocorrência dos eventos, que é constante na probabilidade, né, binomial. Enquanto a distribuição depois de equação é afetada apenas pela taxa de ocorrência, ou média. A taxa de ocorrência que é a multiplicação do lambda vezes t. Né? Outra
diferença é que na distribuição binomial, os valores possíveis da variável aleatória, que é k, também chamada de k, é de 0 a n, que é o nosso espaço amostral. Ou seja, o k é sempre menor ou igual a n, não mais do que isso. Ou seja, o n é o limite máximo de ocorrência dos eventos. E que, no caso da distribuição de equação, os valores possíveis de k, né, são de 0 a mais infinito, ou seja, o limite superior é sem limite, não tem limites, né? Não é como na distribuição binomial, que temos o n, que é o máximo, mas aqui é um limite a mais infinito. Bem, também na distribuição de equação, calculamos o valor, né, esperado e a variância. É muito mais fácil calcular o valor esperado aqui na variância, ou seja, aqui na distribuição de equação, do que na distribuição binomial. Mas, na realidade, né, é tudo muito fácil. O valor esperado, ou média, e a variância de uma distribuição de equação são iguais. Ou seja, aqui temos a fórmula, né? Aqui temos o valor esperado, que é representado pela letra E em x, que é a multiplicação de lambda vezes t, e a variância, que é representada pela sílaba var em x, que é multiplicado também por lambda vezes t. Sabemos que se fosse na distribuição binomial, seria o número de mostra vezes a probabilidade de ocorrência do evento, seria n vezes p, e a variância seria a raiz da média ou do valor esperado. Bem, agora estamos em condições de resolver, de entender, né, os primeiros exemplos de classe. São exemplos modelos que vão nos ajudar a resolver todos os problemas que a gente vai ter na distribuição de equação. Bem, o exercício que temos aqui é um exercício realmente bastante interessante, um exercício muito, mas muito bonito e muito aplicado, né? Principalmente nós que já estamos no quarto ano, próximo ano estaremos no quinto e vamos começar a trabalhar com os nossos trabalhos de conclusão do fim do curso, ou seja, as nossas monografias. O exercício diz o seguinte: um aluno de engenharia, ao dirigir o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, cometeu alguns erros de gramática. Suponha que 25 erros foram feitos ao longo do trabalho de 400 páginas. 25 erros cometidos ao longo de um trabalho de 25 páginas. Primeiramente, né, ele nos pede determinar a probabilidade, linha A, uma página conter exatamente um erro, a linha B, a soma dos erros em duas páginas ser 2, a linha C, na primeira página não haver erro e na última página haver exatamente um erro. Então, a solução. Primeiro, devemos saber que tipo de distribuição estamos lidando, porque os exercícios, quando vêm, né, não te dizem que estás diante de uma distribuição de equação, ou estás diante de uma distribuição binomial, ou estás diante de uma distribuição exponencial, de uma distribuição normal. Não. Simplesmente, segundo o enunciado do exercício, né, nós devemos determinar que tipo de distribuição vamos utilizar. Né? Então, observamos as seguintes hipóteses. Né? Por exemplo, é conhecida a taxa de ocorrência por unidade de medida. Como a taxa é constante no intervalo considerado, então o número de ocorrências em intervalos também são distintos e independentes. Então podemos concluir que estamos diante de uma distribuição de Poisson. Aí devemos buscar as nossas variáveis, que é o nosso lambda e o nosso t. Ou seja, estamos a falar da frequência média, que é o lambda, e do intervalo contínuo, que é o nosso t, né? Nosso lambda e o t.
Então, podemos então aplicar a fórmula que nós vimos na conferência. A fórmula é esta, não? Já conhecemos todos os termos dessa fórmula. Temos aqui o K, né, que é a ocorrência em cada intervalo, né? E temos aqui também o lambda vezes T, que também sabemos que é a taxa de ocorrência dos eventos. Temos o Euler, que já vimos que é uma constante. Então, agora, como nós acharmos o lambda, né? Como já vimos que o lambda é a taxa de ocorrência, né? E por unidades, né, de medida. Nesse caso, ele no exercício, né, nos fala que era um trabalho de fim do curso que se cometeu 25 erros em 40, ou seja, em 400 páginas, desculpa, em 400 páginas. Então, quer dizer que em todo o nosso trabalho, isso é constante. 25 por 400 é constante. Os 25 erros nas 400 páginas. Isso é constante. Essa é uma das características. Ou seja, a taxa de ocorrência é constante. Então, o que é constante nesse exercício são os 25 erros nas 400 páginas. Por isso é que nós determinamos o nosso lambda, que é o que é constante nesse exercício, são os 25 por 400 erros por página. Então, 25 por 1 nos dá 1 e 25 por 400 nos dá 16. Aqui temos o nosso lambda, né? O nosso lambda, que é a frequência média. Então, estamos em condições de resolver a linha A. A linha A diz uma página conter exatamente um erro. Bem, aqui devemos ter muita atenção, porque já temos o valor do lambda, necessitamos o valor de t. Como é que vamos conseguir buscar o t? Muito fácil. Primeiramente, quero recordar que o t não é o tempo. Vimos há pouco tempo na conferência, né? Eu expliquei que o t pode ser a velocidade, pode ser a pressão, pode ser qualquer unidade, né? Mas, por favor, não pensam que o t é tempo. Nem sempre que o t é o tempo. Até podemos utilizar outra variável, podemos utilizar A, podemos utilizar B, mas se utiliza t, mas por favor não confundam o t com o tempo. Esperar que no exercício venha sempre algo a dizer relacionado com o tempo, que é para poder achar o t. Não. O t é unidade de medida, ou seja, intervalo contínuo. Nesse nosso caso específico, o nosso t é as páginas. As páginas é o nosso t. Por exemplo, na pergunta linha A, ele diz uma página contém exatamente um erro. Uma página. O que é que está a nos dizer? O que é que nos diz aí? O que é que quer dizer uma página? Que o nosso t é igual a 1. Exatamente um erro está querendo dizer que o nosso x é igual a 1. Quem é 1? 1 é o K. Nosso K é igual a 1. Então aplicando os valores, né? Estamos a ver aqui, então, aplicando os valores, conseguimos ver aí que, né, substituímos todos os valores. Já vimos na distribuição de distribuição binomial como se resolve o fatorial, né? Sabemos que fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, por definição, e fatorial de 2 já é 2 vezes 1, né? Ou seja, 1 vezes 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 1.
assim sucessivamente. Se for fatorial de 4, será 4 vezes 3, 4 vezes 2, 4 vezes 1, e assim sucessivamente. E ademais, também a nossa calculadora consegue resolver, né, muito fácil essa fração que nós temos aqui, né? Então, quando a gente põe esse valor aqui na máquina, encontramos que a nossa probabilidade de cometer, né, exatamente um erro é 0,0587. Ou seja, em porcento, estamos a falar de 5,8% de ocorrer, né, de se cometer um erro, né, exatamente numa página. Bem, aqui tem uma nota, né, que diz que os cálculos foram ocultados, né, porque nós não estamos aqui para resolver, né, os exercícios de forma muito profunda, muita profundidade, de forma matemática, mas porque até diz aí mesmo que se pode facilmente resolver esse exercício usando uma calculadora ou um software. A linha B, a soma dos erros em duas páginas, né? Já está claro que em duas páginas, estamos a falar do T, então o nosso T é 2 e também erros, que é o nosso K, é 2, né? Então, nos dá aproximadamente 0,00689, né? Que é a probabilidade de encontrar dois erros em duas páginas. Quer dizer que à medida que aumenta o número de páginas, né, segundo estamos a ver, em função dessa probabilidade que é um erro, e esta probabilidade é muito mais pequena em comparação a esta. O que significa isso? Que à medida que aumenta o número de páginas, a probabilidade de se cometer erro é maior, ou seja, é menor. Por quê? Porque sabemos que são 400 páginas, e essas 400 páginas só são 25 erros, quer dizer que tem muitas páginas que não terão erro. Então, à medida que vai aumentando, isso vai diminuindo a probabilidade de se cometer erro. E a pergunta linha C diz que na primeira página não haver erro e na última página haver exatamente um erro. Bem, nesse item precisamos encontrar a interseção entre o evento não haver erro e na primeira página, né? Na primeira página, o evento não haver erro, e na última página, o evento, né? Na última página, haver erro, né? Nesse caso. Bem, para nós resolvermos essa questão, devemos recorrer, né? A cálculo de probabilidade dos eventos, né? Principalmente a interseção dos eventos. Bem, sabemos que como estamos a falar de interseção de eventos, então temos que utilizar a multiplicação desses eventos. Por exemplo, nós estamos a ver aqui na fórmula, né, que a probabilidade, né, de não haver erro na primeira página, interseção de haver erro na última página, ou seja, na página número 400, é igual à probabilidade de não haver erro na primeira página, que multiplica a probabilidade de haver erro na última página, ou seja, na página 400. Então, é só multiplicação. Agora, como é que nós achamos o nosso lambda? Né? O lambda é sempre constante, já achamos lá que é 1 a dividir por 16. Agora, o problema está em achar o nosso t. Bem, se nós voltarmos na pergunta, diz aqui, na primeira página não haver erro. Na primeira página, primeira página, quer dizer, página número 1, quer dizer que o nosso t é 1. Não haver erro, quer dizer que o nosso K é 0. Não há, é 0. E na última página, estamos a falar da página 400, mas essa página é só uma.
Por exemplo, se ele nos dissesse na página 399, na página 399 e a página 400, então o nosso T seria 2, porque estaríamos a falar de duas páginas. Mas ele nos disse última página, que é a página número 400, é só uma, então o nosso T também é 1. Se nós vemos aqui, T igual a 1, T igual a 1, T igual a 1. Então, a multiplicação dessa fração, então nos dá 0,0552, que é aproximadamente, né, em porcentagem, quando multiplicamos por 100, é aproximadamente igual a 0, ou seja, a 5,52%. 5,52% para que ocorra o que realmente o exercício nos está a pedir. Agora estamos em condições de resolver o exercício número 2, né? O exercício número 2 é um exercício também bastante bonito, fala da polícia. Diz que um departamento de polícia recebe em média 5 solicitações por hora. Qual é a probabilidade de receber 2 solicitações numa hora selecionada aleatoriamente? Bem, exercício muito, mas muito fácil, né? Vamos determinar as nossas variáveis. A solução, nosso K é o número designado de sucesso, que é 2. O nosso número médio de sucessos no intervalo específico é 5, o nosso lambda, e o nosso tempo aqui nesse exercício é hora. Então, nosso tempo está representado, ou seja, o nosso intervalo contínuo está representado em 1 hora. Esse é um caso específico. Então, aqui temos a nossa fórmula mágica e substituindo os valores, aqui temos, né? O 5, que é o lambda, o 1, que é o tempo, e assim sucessivamente nos dá esta probabilidade, 0,084, né? Ou 8,42%, para que eles possam receber, né? Para que possam receber 2 solicitações numa hora selecionada aleatoriamente é de 0, ou seja, 8,42%, que é uma probabilidade pequena, né? Praticamente que isso não aconteça. Então, esses aqui foram os 2 exercícios de exemplo. Espero que com esse exercício seja suficiente para compreender esses conteúdos e resolverem os exercícios de estudo independente. O primeiro exercício de estudo independente, né, são perguntas teóricas. A linha A, qual é a diferença entre as distribuições de Poisson e binomial? Né? Dar exemplo de quando podemos aplicar a distribuição de Poisson. Dar a fórmula da distribuição de Poisson e o significado dos vários símbolos. E também em que condições pode a distribuição de Poisson ser usada como uma aproximação da distribuição binomial. E por que isso pode ser útil? Ou seja, essas perguntas vão ajudar a gente saber teoricamente, né, acerca da distribuição de Poisson. Exercício independente 2, então, nos diz também algo bastante interessante. Diz que um processo de produção produz 10 itens defeituosos por hora. Encontra a probabilidade que 4 ou menos itens sejam defeituosos numa retirada. Esse é o exercício 2, independente, né? Para resolver em casa. E esse exercício que está aqui, exercício número 3, eu não vou ler, né? Já tem aí, vocês podem ler. Tem a conferência enviada no WhatsApp, no grupo. Então, o exercício número 3 será o exercício para avaliação. Por isso, leiam muito bem, resolvam com calma. Qualquer dúvida podem me escrever no WhatsApp. Estaremos em condições de responder às perguntas, né? Então, esse exercício e o exercício número 6 da conferência 2 são exercícios de avaliação para entregar no dia 22, quarta-feira, 22 de abril. Quem não entregar até às 23 horas e 59,
já não receberei os exercícios. Resumo. Bem, a distribuição de equação dá a probabilidade de um acontecimento ocorrer um dado número de vezes no intervalo de tempo ou espaço fixado quando a taxa de ocorrência é fixa. Muito importante isso, quando a taxa de ocorrência é fixa. Também podemos utilizar a distribuição de equação como uma aproximação da distribuição binomial quando n é grande e P é muito pequeno. Vimos aí, né, que quando na distribuição de equação, o N, ou seja, a variável aleatória, né, é infinita, ou seja, tende para mais infinito. Né? E nos fala aí que quando o P é muito pequeno, né, ou seja, quando o N é maior ou igual a 100 e P é menor ou igual a 10, isso de uma forma empírica. Então, essa foi a nossa conferência. Espero que entendam. Podem repetir várias vezes o vídeo até que possam entender a matéria. Em caso de qualquer dúvida, podem escrever no WhatsApp, como já disse. Né? Então, bom trabalho e bons estudos para vocês. Obrigado aí pela vossa atenção e disponibilidade.